Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 18 até o versículo 26. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 18 ao 26. Nós vamos, com a graça do Senhor, hoje, encerrar o capítulo 2 desse livro, né? Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições e, com a graça de Cristo, nós encerraremos hoje o capítulo 2. Então, Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 18 ao versículo 26, até o fim do capítulo. Escute com fé o que nos diz a palavra do Senhor. Ela nos diz assim: Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me fadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a sua graça. Senhor nosso Deus, nós temos um texto maravilhoso diante de nós, o texto da Tua Palavra. Ó Deus, nos dá sabedoria. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos ensine as preciosas mensagens desse texto, para que em Cristo Jesus nós possamos encontrar a verdadeira sabedoria, a vida para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu me lembro de uma frase de um personagem chamado Seu Madruga, que todos os irmãos conhecem, quando ele diz que o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. E ele sempre repetia constantemente essa frase dele, essa piada dele. E essa frase muitas vezes expressa a nossa decepção, a decepção de muitos em relação ao trabalho. Não importa qual seja o trabalho, para muitos de nós é uma atividade cansativa, enfadonha, penosa. Para muitos de nós, para o mundo em geral, o trabalho é apenas mais uma das nossas muitas obrigações nesse mundo debaixo do sol. Nós continuamos então a nossa busca por propósito, por felicidade debaixo do céu, e Salomão então tem nos guiado e tem nos levado cada vez mais longe nessa caminhada. Nós vimos que Eclesiastes ele continua nos ensinando a respeito da vida debaixo do sol, e esse livro tem nos ensinado através da experiência humana, através das tentativas e das falhas de Salomão em descobrir o propósito da sua existência, a sua felicidade, a razão para se viver. Nas últimas semanas nós observamos a busca de Salomão por sentido e nós vimos que ele fez testes e chegou a conclusões. E nós meditamos por meio desses testes e dessas conclusões. O que aprendemos então é que Salomão busca sentido e satisfação em todas as coisas dessa vida e o resultado é sempre futilidade, em vão. Ele buscou proveito no trabalho, na sabedoria, no conhecimento, no prazer, na alegria e sempre o resultado foi futilidade, vaidade, vapor. E depois de mais um fracasso, Salomão, então, ele volta para o tema do trabalho. E mais uma vez ele vai tratar a respeito do trabalho e especificamente vai focar nos frutos desse trabalho, nos resultados desse trabalho. Ele vai verificar se há benefício do trabalho pelos seus frutos, pelos seus resultados, pelo seu lucro.
A sua busca, então, por sentido continua, e após falhar muitas vezes, ele vai dar mais uma tentativa. E as reflexões agora de Salomão nos apresentam o resultado não só da sua busca por propósito no trabalho, mas a sua busca por propósito na sua vida, em todos os seus empreendimentos. Agora nós vamos ver o resultado da sua busca, tanto pela sabedoria, quanto pelo prazer, quanto pelo riso, quanto pelo legado. Hoje, então, nós veremos mais algumas reflexões desse rei sábio. E nós vamos, então, ao meditar na sua busca por propósito, nós vamos aprender nessa manhã que os empreendimentos humanos, como o trabalho, são fúteis e passageiros, mas em Deus eles nos trazem alegria como dádivas das suas mãos. Repetindo, nós vamos ver que os empreendimentos humanos, como o trabalho, são fúteis e passageiros, mas em Deus, em Jesus Cristo, eles nos dão alegria porque são dádivas das mãos do Senhor. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos observar que mesmo as posses não podem trazer valor duradouro ao trabalho e ao empreendimento humano. Depois, nós vamos ver que por meio de Cristo nós podemos sim nos alegrar nas dádivas que Ele nos deu. Ou seja, o texto nos ensina, em primeiro lugar, irmãos, que os empreendimentos humanos, que o nosso trabalho é fútil e passageiro, porque os seus frutos não são duradouros. Veja, no versículo 17 do capítulo 2, nós vimos que o resultado de toda a busca de Salomão foi ódio pela vida. O texto nos diz que ele se aborreceu pela vida, que ele odiou a própria vida. Nós vimos que a melhor tradução de fato seria odiar e não aborrecer. Em outras palavras, então, nós vimos que Salomão se desgostou da vida, ele odiou a própria existência, ele decidiu odiar a sua própria vida porque a vida não satisfez os seus desejos, as suas expectativas, as suas esperanças. De modo semelhante, então, ele começa o versículo 18. Veja, também odiei todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. O pregador que havia dito que odiou a vida, agora diz que estava odiando o trabalho dele também. Ele diz que agora se cansou, que chegou ao seu limite, ele já não vê mais esperança debaixo do sol, então decide, não, meu trabalho é em vão, eu odeio o meu trabalho. Ele olhou para tudo que construiu, ele olhou para o seu dinheiro, o dinheiro que ganhou, ele olhou para as muitas mulheres que conquistou, ele olhou para as suas casas, para os seus empreendimentos, para tudo que fez, para os seus jardins, e viu que tudo isso era em vão, que tudo isso era vaidade. Porque ele diz que depois de todo o seu trabalho, tudo era fadiga, cansaço. Ele então vai odiar aquilo que ele mesmo fez. E a pergunta é, por quê? Por que um homem que construiu tantas coisas belas, tantas maravilhas, ganhou tanto dinheiro, viveu com tanta prosperidade, por que ele odeia o trabalho dele? Qual é a razão de, depois de tantos projetos bem-sucedidos, Salomão odiar o trabalho? Veja, a gente não está falando de alguém que tentou o trabalho e se cansou porque todos os seus projetos falharam, porque ele não conseguiu as riquezas, porque tudo deu errado. Não, Salomão é justamente o oposto disso. Tudo deu certo para Salomão. Os seus projetos foram bem-sucedidos, as suas batalhas foram ganhas, o seu dinheiro foi multiplicado, a sua riqueza cresceu, o seu nome avançou. Nós não estamos falando de um homem que não conseguiu o que queria, muito pelo contrário, nós estamos falando de um homem que conseguiu tudo o que queria. A grande questão então é, por que um homem tão bem-sucedido então se cansa do seu trabalho e passa a odiar tudo aquilo que fez? A resposta está no mesmo versículo 18, quando ele diz, o ganho do trabalho, eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Mesmo depois de uma trajetória muito bem sucedida, Salomão se cansa do seu trabalho, porque ele lembra que ele haveria de deixar tudo aquilo que ele construiu para outro, para alguém que viesse depois da morte dele. Todos os frutos do trabalho bem sucedido de Salomão não ficariam com ele, ficariam com outros. Na verdade, todos os seus ganhos, os seus maiores lucros seriam deixados para quem viesse depois dele, e ele não ficaria com nada. Então ele se enche de rancor, se enche de aflição, porque ele diz, depois de tudo aquilo que eu construí, depois de todo o trabalho que eu tive, eu vou deixar tudo isso para alguém que nem sequer se esforçou por isso. Então a sua aflição, o seu rancor aumentam. Ele começa então a perceber que o trabalho não é suficiente. No versículo 19, então, ele diz, quem pode dizer se será sábio ou astuto?
Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Veja que interessante, Salomão, ele constrói tudo, ele vê todos os benefícios daquilo que ele fez e diz: como eu posso construir tantas coisas e deixar tudo isso para alguém que vem depois de mim e que eu não fique então com nada? E o pior de tudo isso, eu nem mesmo sei quem será esse que ficará com tudo aquilo que eu construí. Eu não sei se ele será sábio, eu não sei se ele será tolo, eu não sei se ele vai multiplicar aquilo que eu fiz, eu não sei se ele vai destruir tudo aquilo que eu fiz. E a grande verdade, irmãos, é que isso também se aplica a nós. Nós não sabemos quem vai administrar os nossos ganhos, os nossos lucros depois de nós. Nós não sabemos se será sábio, se será tolo, se vai aumentar a nossa riqueza, ou a riqueza que construímos, ou se vai colocar toda por terra. E note a ironia que acontece com Salomão aqui. Salomão parece que estava prevendo o futuro antes da sua morte, porque ele diz: eu não sei quem é que vai administrar tudo aquilo que eu fiz, se vai ser um tolo ou se vai ser um sábio. E a verdade é que quem administrou as suas riquezas foi o seu filho chamado Roboão, que foi um tolo, que por falta da sua sabedoria perdeu parte daquilo que o seu pai havia construído. Os irmãos vão lembrar muito bem que Roboão, pela sua tolice, pela sua falta de sabedoria, por castigar os empregados do seu pai, os escravos do seu pai, dividiu o reino de Israel, de maneira que o seu pai, que tinha 12 tribos debaixo do seu poder, agora viu sua riqueza ser partida, de maneira que ele só lhe restava 2 tribos. As outras 10 agora se tornaram inimigas. Todo o trabalho de Salomão foi destruído pelo seu próprio filho. Não durou muito. Poucos dias depois, poucos meses depois da morte de Salomão, ele já havia perdido praticamente todo o resultado do seu trabalho. Não só isso, o templo que Salomão construiu foi destruído. As casas, os palácios de Salomão não restam. Nós podemos visitar os seus locais hoje e nada está como Salomão havia deixado. A verdade é que com o tempo, nada do que Salomão construiu, nada do que ele conquistou, permaneceu. Tudo foi destruído pela sua própria família, por aqueles que vieram depois. Mesmo os nossos empreendimentos, irmãos, mais nobres, mais de maior qualidade, mais dignos, mais cansativos, mais desgastantes, não vão oferecer um lucro duradouro. Porque nós vamos deixar tudo para que outro continue o que nós fizemos. E quem disse que ele vai continuar? Talvez ele não continue, talvez ele deixe. Isso é tão comum, nós vemos grandes empresários que constroem fortunas, que constroem grandes empresas e os seus filhos não desejam continuar o legado dos seus pais. Nós temos um grande exemplo disso, é o que nós conhecemos como a Walt Disney. O Disney, né, o dono da empresa, o criador da empresa, o Walt Disney, ele criou a sua empresa de maneira maravilhosa, projetando para as crianças os valores do cristianismo, inclusive para as crianças da sociedade americana. Mas quem disse que os seus herdeiros continuariam o seu trabalho? Hoje, quem toma conta das empresas Walt Disney, na verdade, são CEOs contratados que fazem aquilo que querem com a empresa, de maneira que no próximo filme do Buzz Lightyear, provavelmente nós teremos o primeiro beijo homossexual num filme animado para crianças. Isso faria com que o Walt Disney se revirasse no seu túmulo. O que adianta construir tão grande legado se outros vão obter os lucros do seu trabalho e vão fazer coisas que você nem sequer imaginaria? Nós trabalhamos duro, nós lucramos muito para deixar que outros estraguem o nosso legado. Em todas essas ocasiões, em todas essas possibilidades, nós vamos ver o fim dos nossos esforços por água abaixo. Nós não temos controle do futuro, nós não sabemos o que vai acontecer depois da morte. Outros vão ter domínio sobre nós, ou sobre os nossos trabalhos, melhor dizendo. A conclusão então de Salomão é: tudo isso é vapor, é fumaça, tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro, é efêmero. O resultado então dessa constatação é o ódio, é o desespero. No versículo 20, então, ele diz literalmente: eu voltei o meu coração para o desespero. Salomão se desespera diante da dura realidade da vida. Ele tem ódio pelo seu trabalho. Ele tem ódio
da sua situação, porque a razão então do seu desespero e do seu ódio está de fato nas suas obras, ou para quem ele vai deixar as suas obras. E numa tradução interessante aqui da Almeida Corrigida Fiel, nós lemos: então eu me volvi, eu me dirigi e me entreguei o coração ao desespero com respeito ao trabalho com que realizei debaixo do sol. De fato, a nossa tradução da Revista Atualizada não deixa um pouco confuso esse versículo. Mas o que Salomão está querendo dizer é que ele se dirigiu seu coração para o trabalho, e então se desesperou. Ou melhor dizendo, ele dirigiu seu coração para o desespero por causa do trabalho. O coração dele, então, chegou a se desesperar por conta do seu trabalho. Ele odiou o trabalho, ele se desesperou do trabalho. Ele viu as injustiças do mundo, ele viu as injustiças na sua vida, e então decidiu que era melhor se desesperar, odiar aquilo que ele fez. Mesmo depois de realizar tão grandiosas obras, mesmo depois de alcançar tão grande riqueza, de construir casamentos no plural, de ter muitos filhos, de ter tudo aquilo que você pode imaginar que é bom para o homem, Salomão descobre que tudo isso levou seu coração ao desespero, à tristeza. Porque nem sempre o que trabalha mais é recompensado. Nem sempre o que constrói é o que usufrui. Nem sempre é o sábio que acumula os bens do trabalho. Quando nós queremos encontrar esperança nessas coisas, como quis Salomão, quando nós queremos encontrar a nossa esperança no trabalho das nossas mãos e nos seus lucros, nós ficamos decepcionados pela sua injustiça. Quantos de nós não vivemos assim? Nós vemos o nosso trabalho, o nosso esmero, o nosso afinco, quando de repente nós vemos um vizinho que não trabalha a metade do que a gente trabalha e consegue mais lucros do que nós. Nós vemos pessoas que entram pelo mundo da criminalidade ou pelo mundo da facilidade, do engano, da corrupção e acabam oferindo mais lucros do que nós, construindo mais propriedades, mais casas. E nós pensamos, o que adianta trabalhar se tem tantos outros que constroem muito mais do que eu sem trabalhar? Salomão começou a enxergar uma verdade que todos nós conhecemos. Nós vivemos num mundo caído, corrompido pelo pecado, cheio de injustiças. Nesse mundo não é sempre plantar e colher. Nem sempre nesse mundo se planta e se... Irmãos, colocar o coração nessas coisas é tolice, porque a gente só vai encontrar decepção. O trabalho não vai dar o resultado que você gostaria que desse. O trabalho não vai suprir as necessidades que você impõe a ele. Porque por mais que você se entregue ao trabalho, ele nunca vai dar o retorno que o seu coração merece. Que o seu coração precisa. Por mais que você trabalhe com o que gosta, você vai ter dias maçantes, desagradáveis, chatos, insuportáveis. Não adianta dizer que quem trabalha com o que gosta não trabalha. Isso é mentira, isso é bobagem. Todo mundo sabe que tem dias que é difícil trabalhar. Tem dias que é difícil se acordar pela manhã e ter que trabalhar. E não pense que isso é só para aqueles que trabalham comumente. Isso também acontece com o pastor. Tem dias que é difícil se acordar de manhã e preparar o sermão sabendo que vai ter irmãos que não vão estar nem aí para o que você está dizendo. É difícil se acordar muitas vezes sabendo que você vai levar um estudo nas quintas-feiras, por exemplo, e não vai vir o número de pessoas que você espera. E muitas vezes o nosso trabalho parece ser em vão, parece ser cansativo, parece não levar a nada. Mas eu não gostaria que você se desesperasse nessa manhã. O pregador ele não quer te levar à frustração, ele quer te levar à sabedoria. E a partir de agora ele vai te ensinar um caminho diferente. Se colocar o coração no trabalho nos leva ao desespero, ao ódio, como aconteceu com ele, ele não quer que você passe pelas mesmas coisas que ele passou. Ouça agora as palavras de sabedoria do Salomão, porque nós vamos aprender por meio dele que em Deus, em Cristo Jesus, nós podemos nos alegrar com as dádivas dadas por Deus. Depois de uma série de frustrações e desilusões na vida, o pregador então nos dá um pouco de esperança. Ainda bem, graças a Deus. Ele então encontrou sentido na sua vida e agora passa a nos ensinar esse sentido. Veja, depois de todas as suas falhas, ele então pergunta, o que resta então? Há sentido no trabalho? Há sentido nos frutos do trabalho? Há sentido na vida? E a resposta é sim, há sentido na vida e no trabalho. Leia comigo os versículos 24 e 25, ouça bem a palavra do Senhor. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste quem pode comer ou quem pode alegrar-se. Veja, Salomão parece nos dar uma boa notícia aqui.
Depois de uma série de frustrações, ele diz, olha, há alegria na vida humana. Há alegria na vida de todos nós. Ele confessa essa alegria. Ele confessa que existe prazer na vida. Que existe prazer na vida do homem. Ele cita os prazeres, comer, beber, desfrutar de tudo aquilo que você conquistou pelo seu trabalho. E aqui eu prefiro muito a tradução da NVI, na Nova Versão Internacional, que nos diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Porque na nossa tradução parece que Salomão está dizendo em encontrar prazer nos frutos do trabalho. Mas eu acredito que Salomão não está dizendo isso. Eu acredito que Salomão está dizendo para nós encontrarmos prazer no próprio trabalho. Creio então que o texto não está nos dizendo, olha, você vai trabalhar e vai encontrar prazer no salário. Não, eu creio que Salomão está dizendo algo muito mais profundo. Você vai encontrar prazer não só no salário, você vai encontrar prazer no próprio trabalho. E a pergunta é, como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha e encontra prazer no trabalho se é tão difícil trabalhar? Como é que a gente encontra prazer nesse mundo se esse mundo é tão injusto? A questão agora é se o trabalho é injusto e contaminado pela corrupção do pecado. Se ele gera sofrimento, se ele gera dor, como é que a gente encontra alegria nele? Para responder essas perguntas, então, a gente precisa voltar para o início do trabalho para que a gente compreenda melhor o seu propósito. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nós vamos voltar para o início e ver o propósito do trabalho para o homem. Gênesis 2,15. Aqui, irmãos, nós vamos ver que Deus cria o mundo por meio do trabalho. Deus trabalha, não é isso? Deus trabalha 6 dias e no 7º ele descansa. E então ele dá essa rotina ao homem. Ele diz, assim como eu trabalhei 6 dias e descansei no dia 7º, você também agora vai trabalhar 6 dias e vai descansar no 7º. E então o versículo 15 nos diz, do capítulo 2, tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Depois de criar o homem, Deus colocou esse homem no paraíso, no jardim. E os irmãos vão lembrar muito bem da descrição desse jardim, um jardim belo, onde passava rios que regavam todo o jardim, onde havia frutas e árvores de todos os frutos necessários para a alimentação do homem. Um paraíso onde ele podia desfrutar dos animais, onde ele podia desfrutar de todo o alimento que ele desejasse e conseguisse comer. Mas veja que nesse paraíso o homem não é posto para descansar. O homem não é posto para ficar deitado numa rede, tomando água de coco enquanto aproveita o paraíso, como é o desejo de muitos. Mas o homem é colocado no paraíso, no jardim do Éden, para trabalhar. Porque é isso que o Senhor nos diz, que Deus colocou Adão ali para cultivar o jardim, ou em outra tradução, servir o jardim e guardar o jardim. O paraíso do Éden, o melhor ambiente para o homem, não foi feito para que o homem apenas relaxasse, mas para que o homem trabalhasse. Ele desfrutaria do paraíso criado por Deus trabalhando, servindo a Deus ali. E aqui nós começamos a perceber como é equivocada, muito equivocada a visão do nosso trabalho. Muitas vezes nós achamos que o trabalho é simplesmente uma consequência do pecado nas nossas vidas. Mas não, o trabalho foi criado antes do pecado. Foi criado por Deus para a nossa bênção. O trabalho é bênção porque é serviço a Deus. O trabalho foi criado para o nosso bem, não para o nosso mal. E como então os primeiros versículos de Gênesis nos ensinam, o homem deveria trabalhar como Deus trabalhou. Deus trabalhou e disse, agora você vai fazer aquilo que eu fiz. Nós somos chamados para fazer aquilo que o Senhor fez, e isso não é ruim, isso é bom. Mas nós podemos então lembrar aquilo que aconteceu nesse jardim. Lembre que aquilo que aconteceu no capítulo seguinte, no capítulo 3. Lembre que o homem falhou na sua comissão. Lembre que o homem comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Lembre-se que ele pecou e que agora, a partir do seu pecado, da sua iniquidade, ele foi manchado pelo pecado e o mundo também foi manchado. A partir daquele momento, então, o trabalho é imperfeito, é falho, é cheio de dores. A natureza passou a resistir à vontade humana, agora não mais ela produziria seus frutos espontaneamente. Agora ele teria que suar para conquistar o fruto do seu trabalho. Ele precisaria sofrer para conquistar os bens
que ele tanto almejava. Mas observe que dentro dessa estrutura de criação e queda, Deus conserva o trabalho. Deus não diz, olha, o trabalho foi contaminado, vamos retirar o trabalho do homem porque agora ele só é um fardo. Não. Deus continua com o trabalho, porque sim, o trabalho agora não era mais perfeito. Salomão sabe bem disso, o trabalho não é perfeito, não é justo. Mas mesmo assim, ele é bom para o homem. Mesmo assim, ele traz benefícios para o homem, porque mesmo com sofrimento, mesmo com dor, Adão ainda iria cultivar a terra, ainda iria plantar, ainda iria colher, e com o suor do seu rosto ele daria alimento para si mesmo e para toda a sua família. Mesmo depois de manchado pelo pecado, o trabalho ainda faz parte do propósito de Deus para o homem. Ainda que o pecado consiga distorcer o que Deus criou, ele não consegue destruir o que Deus criou. E é esse equilíbrio sábio que Salomão nos ensina. Perceba, o trabalho ele é injusto? Ele é sofrimento, ele é dor? Muitas vezes ele não nos deixa dormir? Sim. Muitas vezes nós não temos vontade de trabalhar? É verdade. Muitas vezes o trabalho é sofrimento e dor? Sim. Mas Deus não desistiu do trabalho. Deus não deixou de nos dar trabalho. E é esse o equilíbrio que nós precisamos ter. E é esse equilíbrio que faz toda a diferença na vida do crente. Compreender que o mundo é injusto e que o trabalho também é, muitas vezes. Mas que mesmo assim, Deus pode nos dar alegria no nosso trabalho e nos dias que nós temos nessa terra. Como o sábio Salomão nos ensina, o trabalho e seus frutos são dádivas do Senhor. O trabalho é injusto e cansa e faz a gente sofrer muitas vezes, mas Deus é tão maravilhoso que Ele consegue pegar a distorção do pecado e transformar em muitas dádivas e benefícios a todos nós. Por isso que Salomão nos diz que nós temos alegria nesse mundo e alegria no trabalho, porque mesmo o trabalho sendo tão injusto, ainda assim Deus consegue nos dar alegria por meio dele. Nós temos a alegria de comer, a alegria de beber, a alegria de ver o trabalho das nossas mãos. Quem nunca se alegrou no trabalho depois de ver algo que você construiu e prestar atenção e olhar, meu Deus, que bênção que eu fiz agora. Depois de você fechar um negócio, depois de você acertar no seu trabalho, você pensou e refletiu, graças ao Senhor, porque Deus me deu inteligência para que eu conseguisse fazer um tão bom negócio, ou eu conseguisse acertar tão precisamente naquilo que eu precisava. Depois de escrever aquilo que você precisava escrever, graças ao Senhor, eu tive inteligência e sabedoria para isso. Maravilhoso perceber que mesmo o trabalho sendo tão sofrível muitas vezes, Deus nos dá alegria por meio dele. Por isso que o pregador nos diz no versículo 25, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque o que Salomão está nos dizendo é o trabalho é injusto, mas em Deus nós temos alegria. E o oposto não é verdadeiro, longe de Deus não há alegria. Porque sem Deus o homem não pode encontrar satisfação nas coisas desse mundo. Sem Deus, o homem vai trabalhar e não vai encontrar alegria. E esse foi o drama de Salomão. E é justamente esse caminho que Salomão não quer que nós sigamos. Buscar alegria, satisfação, propósito no trabalho, nos divertimentos, vai nos enganar. Mas encontrar alegria em Deus e nas dádivas de Deus é maravilhoso. Experimentar o caminho de Deus é maravilhoso. Experimentar a comida que Deus nos dá alegra o nosso coração. Trabalhar para a glória de Deus nos dá prazer e alegria. Festejar com as nossas famílias é bom e dá saúde para as nossas almas. Por isso, irmãos, nós devemos procurar diariamente a alegria nas coisas de Deus. E essa muitas vezes é a tolice do homem sem Deus. Porque o homem sem Deus, ele ajunta e ele amontoa para o futuro. O homem de Deus não. O homem de Deus se alegra hoje com os benefícios de Deus. Ou seja, se você procura alegria no trabalho, não continue procurando. Busque alegria em Deus e perceba como Ele usa o trabalho para te dar felicidade. Olhe bem e perceba as raízes de descontentamento que existem no seu coração. E agora se alegre com aquilo que Deus te deu. Experimente em cada refeição louvar o Senhor pela comida. Em cada vez que você se reúne com amigos para beber um bom refrigerante, ou tomar um bom vinho e assim por diante, experimente se alegrar com esses amigos, experimente se alegrar com esses irmãos. Toda vez que você se reúne com a igreja para comer um bolo, experimente se alegrar, e não só se alegrar por se alegrar, mas se alegrar sabendo que foi Deus quem te deu todos esses benefícios. Quando você se junta para jantar com sua família, com seus filhos, se alegre, porque é Deus quem te dá todos esses benefícios.
E aqui nós começamos a tirar um mito que existe entre muitos de nós, que Eclesiastes seria um incentivo a uma vida triste, um livro melancólico. Muito pelo contrário. Eclesiastes é um chamado à verdadeira alegria por meio de Jesus Cristo. Mesmo que você não faça o que você gosta, mesmo que seu chefe não seja tão bom, mesmo que seu salário não seja justo, mesmo no mundo caído e injusto, Deus pode te dar alegria no trabalho e nas pequenas dádivas que você recebe todo dia. Essa é a mais perfeita alegria. A alegria que não depende do salário, a alegria que não depende do carro, a alegria que não depende da casa, a alegria que não depende da ascensão financeira ou da ascensão profissional. É a alegria que somente Deus pode. Pequenas coisas. Experimente trabalhar com empenho para a glória de Deus, se alegrando no serviço mais chato que você fizer. Experimente aproveitar o tempo com seus amigos, com sua família. Não deixe a rotina impedir de aproveitar e se alegrar com as bênçãos dadas pelo Senhor. Se alegre com as coisas que Deus te dá nesse mundo. E aqui vem uma exortação também para os pais. Ensinem as crianças a fazer isso. Certa vez, dando aula de violão para uma criança pequenininha, acho que tinha uns 8 anos de idade, ela me disse: professor, olha, eu não consegui estudar a música que o senhor passou. E na minha cabeça, né, inocente, eu fiz: não, uma criança não conseguiu estudar, tempo livre, né, para estudar. Mas por que, meu filho, você não conseguiu estudar? Esperando a resposta dele. Disse: não, professor, olha, porque de manhã eu tenho aula, de tarde eu tenho reforço todos os dias da semana. Na segunda-feira eu faço inglês, na terça-feira eu faço judô, na quarta-feira eu faço natação, na quinta-feira eu vou para a igreja e na sexta-feira eu venho aqui para a aula do senhor. Eu olhei para essa criança e disse: rapaz, eu não acredito que uma criança está mais atarefada do que eu. Depois eu fiquei refletindo, eu fiz: meu Deus, o que a gente está ensinando às nossas crianças? A gente está ensinando a uma criança de 8 anos, de 10 anos, a trabalhar. Estamos fazendo com que ela ignore a felicidade que Deus deu a ela. Então, ensine as suas crianças a brincar, a se divertir. Lógico, tem a responsabilidade dos estudos? Tem que fazer prova, tem que fazer trabalho? Tem. Mas brincar é muito bom. E tem que brincar mesmo, tem que se divertir mesmo. Então, crianças, podem brincar, podem se divertir no tempo certo. Ou seja, o tempo que o pai de vocês deixar. Então, brinquem, aproveitem, se divirtam, porque isso é bênção de Deus. A brincadeira da criança, até a brincadeira da criança pode ser um momento para nós ensinarmos ela a amarmos o Senhor. Porque depois de um bom jogo de futebol, você pode chamar o seu filho e dizer: meu filho, a alegria que você teve nesse jogo foi Deus quem te deu. Esses brinquedos que você brinca, foi Deus quem te deu. A alegria que você tem, foi Deus quem te deu. Vamos orar agora e agradecer ao Senhor? Aproveite até mesmo as brincadeiras, as alegrias da criança, para ensinar que Deus é bom, que Deus dá alegria, que Deus dá a brincadeira, que Deus dá a felicidade. Nós devemos aproveitar esses momentos. Nós devemos aproveitar e ensinar os nossos filhos, as nossas crianças a aproveitar cada um desses momentos. Então Salomão complementa toda essa felicidade com uma informação muito interessante e importante. Veja o versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vejam um versículo interessante como esse. Primeiro ele diz que Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. E essa é uma verdade que todos nós podemos experimentar em alguma medida. Aqueles que são agradáveis ao Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo recebem do Senhor a capacidade de aproveitar da melhor forma possível os benefícios dessa vida. O crente, aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida ao Senhor e que encontrou sentido e satisfação no Senhor, é aquele que aproveita melhor o trabalho, é aquele que aproveita melhor as alegrias, o prazer, o conhecimento, a sabedoria. Não pense que é o mundo que sabe viver. Somos nós, a igreja do Senhor, que vivemos pela palavra de Deus, que sabemos viver. Nós temos o costume de pensar que aqueles que se entregam às riquezas e aos prazeres e ignoram a Deus vivem felizes. É mentira, não vivem. São aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que entregam seu coração ao Senhor, que melhor sabem trabalhar, que melhor sabem comer, que melhor sabem beber, que melhor sabem viver, porque eles vivem, como nos diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. A sabedoria, o conhecimento, o prazer são dádivas do Senhor.
E aqueles que reconhecem isso, que são dádivas de Deus, sabem aproveitar da melhor forma possível. Quando você recebe o seu salário no final do mês, pensando que aquilo é bênção de Deus e não o fruto da sua mão que é muito forte, você começa a perceber que é graça e que é sempre graça. Aqueles que reconhecem isso aproveitam a vida da melhor forma possível. Como dádivas de Deus, elas não vão nos saciar. O trabalho não sacia, os prazeres não saciam. Mas se você se alegra em Deus, se você encontra felicidade no Senhor, e então vê que Ele te dá essas coisas, então você se alegra. Nós vimos ontem com a igreja do Senhor que o casamento não pode nos dar alegria. Ser solteiro não dá alegria, ser casado não dá alegria, ou seja, não pode satisfazer o nosso coração. Você pode ser casado e ser infeliz, você pode ser solteiro e ser infeliz. Não é esse estado que vai dizer se você é feliz ou não. É exatamente isso que ele está te dizendo aqui, é exatamente isso que Salomão está te dizendo. Se você não encontra alegria em Deus, você não vai conseguir encontrar alegria em mais nada na sua vida. Mas se você já encontrou nele, todas as coisas te deixam felizes, porque você sabe que tudo vem do Senhor. Como diz Joey Rigney, e eu faço questão de citá-lo, é uma citação longa, mas eu acho interessante, ele diz assim: então sim, as dádivas terrenas de Deus são passageiras. Comida passa, prazer passa, trabalho passa. Sim, elas podem e vão se perder. Mas quando nós abraçamos a nossa condição de criatura e nós olhamos para o único pastor, o Deus Criador, que guia e governa este mundo, todo o que se derrama sobre nós para o nosso bem, então nós somos libertos para beber, para comer, para nos alegrarmos e para desfrutar a vida com as pessoas que nós amamos, todos os dias da nossa vida enigmática, porque essa é a nossa porção e Deus aprova. Deus nunca prometeu que as coisas que Ele te dá vão ser eternas. Deus não prometeu que o teu trabalho é eterno, que sua família é eterna, que os bens que você tem é eterno. Mas Ele prometeu que Ele sim é eterno. E Ele sim pode te dar alegria verdadeira. E Ele te dá muitas bênçãos para que você se alegre dia após dia. Aprenda, ninguém aproveita a vida melhor do que aquele que tem o Senhor. Porque Ele sabe de onde Ele recebe todas as coisas e Ele sabe aproveitar cada uma dessas coisas como de fato deve aproveitar. Conversando com o pastor Douglas, que veio aqui há um tempo atrás, falando sobre criação de filhos, ele disse um negócio que eu achei interessante, fiquei refletindo. Ele falando que ele educava seus filhos em casa e a gente falando sobre o cansaço que isso trazia, não é? Porque o homem tem que abdicar de muitos trabalhos, a mulher também, para educar os seus filhos. Eu disse, pastor, isso deve cansar muito, né? Vocês educarem seus filhos em casa. Ele disse, sim, cansa muito. Mas ao mesmo tempo que cansa, é tão maravilhoso. E ele tocou na cabeça do filho dele e disse, esse daqui já tem 12 anos, daqui a pouco ele vai se embora de casa. E eu faço questão de aproveitar cada dia que eu tenho com ele. O meu mais velho, de 17, já está morando fora. Por isso eu faço questão de aproveitar cada minuto que eu tenho com ele. Isso é saber viver a vida. É aproveitar cada minuto com as pessoas que você ama. É aproveitar cada refeição, cada momento de alegria, cada momento no trabalho. Vivendo tudo e fazendo tudo para a glória de Deus. Mas Salomão ainda não terminou, porque ele disse que o pecador recebe do Senhor alguma coisa também. Ele disse que o pecador recebe do Senhor trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. E veja que aqui ele descreve o homem sem o Senhor, sem Deus, aquele que busca, como Salomão buscou, prazer e alegria nas coisas dessa vida. E essa pessoa é alguém que ajunta tesouros como alguém que brinca, como as crianças brincam, apostando. A gente já viu as crianças brincando de aposta. E sempre quando uma ganha, o que elas recebem? Nada, porque a aposta não vale nada. A criança não tem o que apostar. Elas dizem, vamos apostar que eu chego mais rápido que você ali na esquina, e chega e o prêmio não é nada. E parece que é assim que muitos vivem a vida. Eles apostam nada. Eles brincam de, vamos ver quem constrói mais casas, quem amontou mais carros, quem ganhou mais dinheiro, e no final da vida eles chegam no seu leito de morte e percebem que a aposta não valia nada. Como comenta muito bem Sidney Greidanos, o pecador é a pessoa que busca sentido da vida em si mesmo e nos bens que pode adquirir debaixo do sol. Deus dá a esse pecador, a esse que faz a aposta pelo nada. Ele trabalha continuamente, correndo e correndo a fim de ganhar sua aposta, sem no fim ganhar nada. A razão disso
é porque eles ajuntam para entregar àqueles que agradam a Deus. E gostaria que você abrisse agora no Salmo de número 24, versículo 1. Salmo de número 24, versículo 1. Assim nos diz a palavra de Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Por que aqueles que trabalham e ajuntam e amontoam fazem isso em vão? Porque eles ignoram o fato de que tudo pertence ao Senhor. Eles ignoram o fato de que todas as coisas que estão na terra pertencem a Deus e que até mesmo eles pertencem a Deus. Tudo pertence ao Senhor. E por mais que a gente se esforce, a gente não tira das mãos de Deus aquilo que é dele. Ele é dono de todas as coisas. E a mais maravilhosa promessa da Escritura é que por meio do seu Filho, ele prometeu nos dar tudo isso. Abra agora em Mateus capítulo 5 e nós vamos ler o versículo 5. Mateus 5, 5. Assim diz a palavra de Deus: se tudo é do Senhor, ele nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por mais que o homem pecador, o homem sem Deus, ele ajunte, ele amontoe, ele construa, por mais que ele faça tudo isso, tudo continua pertencendo ao Senhor. E essa não é toda a verdade. O Senhor diz que todas essas coisas estão reservadas para aqueles que são os mansos de coração. Perceba, não são aqueles que correm, não são aqueles que buscam, não são aqueles que são mais vigorosos, mas são os mansos, aqueles que se assemelham ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que são mansos por meio do Senhor Jesus Cristo, que herdam a terra. Olhe para os grandes milionários desse mundo. Olhe para aqueles que construíram mais riquezas nesse mundo. E lembre-se que tudo aquilo que eles construíram, o Senhor te entregará nas mãos quando Ele vier. Porque como nos diz um dos belos hinos do nosso hinário, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. O milionário junta dinheiro, constrói riquezas, mas ele se esquece que tudo é do Senhor. A busca então pelo propósito e pelo sentido da vida levou Salomão para o Senhor. Tirou Salomão do seu trabalho, tirou Salomão do seu prazer, tirou Salomão das suas alegrias e levou ele para o começo, para Deus. Porque somente em Deus nós podemos encontrar satisfação para viver a vida. E esse é o caminho. A gente sai dessas coisas, vai para Deus, em Deus encontramos alegria e Deus então nos dá de volta todas essas coisas para que nelas nós possamos viver a alegria do Senhor. Se você ainda não tem um propósito para viver, se você ainda não sabe por que nasceu, se você ainda não tem esperança para o futuro, eu preciso perguntar: você já conheceu o Senhor Jesus Cristo? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele, somente nele, você encontrará o que você precisa. A vida feliz é vivida por aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que temem ao Senhor. E agora a gente lembra da bela frase bem articulada do seu Madruga. E por mais engraçada que ela seja, para o crente ela não é verdadeira. Porque para nós não só o trabalho, mas todas as coisas da vida são alegria, que são dádivas de Deus e são desfrutadas por meio do Senhor Jesus Cristo, que nos dá o sentido para viver. Há propósito para esta vida e você pode encontrá-lo em Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque há propósito nessa vida. Esse propósito nós encontramos em Jesus Cristo, aquele que se fez carne, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos deu uma nova vida e que disse: olha, a nova vida que eu te dei é o começo de uma vida eterna. Aproveite dessa vida, coma, beba, se divirta, trabalhe para a glória de Deus. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida alegre nesse mundo.
Nos ajuda, Senhor Deus, a saber que existem injustiças, que existem dores, que existem sofrimentos nesse mundo. Mas nos ajuda também a perceber que existem bons dias, bons momentos, existem alegrias e que o Senhor mesmo das tuas próprias mãos, nos dá todas estas coisas. Nos ajuda, Senhor, então, a não colocar o coração nessas coisas, mas colocar o nosso coração no Senhor, sabendo que das tuas mãos procede toda a bênção que nós recebemos debaixo do sol. Nos ensina a viver a vida de Cristo, a vida mais feliz desse mundo. Nós choramos em nome dele. Amém.